Olá, uma ótima noite, agora 18 horas 30 minutos. Muito obrigado pela permissão que você nos dá, o senhor, a senhora, pessoal do comércio também, da indústria, da gente entrar na sua casa, no seu comércio. Estamos ao vivo com a notícia aqui no Tá Na Hora. Sejam bem-vindos. Ao vivo a notícia da nossa região. Todas as nossas equipes estão nas ruas, nas avenidas, nas estradas. É pelo chão, é pelo alto. A gente traz a informação para você de bandeja. Quarta-feira, 23 de abril, e a nossa equipe de reportagem traz a informação ao vivo. Atenção, cadê o Vitor Garcês? Ele vai trazer o detalhe da notícia, porque hoje teve prisão. Prisão hoje à tarde de um homem condenado por estupro. Boa noite, Vitor. Exatamente, Sandro. Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. A Polícia Civil de Rio Preto cumpriu um mandado de prisão contra um homem condenado por estupro de vulnerável. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes desta prisão e também onde esse homem foi localizado, Sandro. Tá ok, muito obrigado, Vitor Garcês. É o destaque da notícia aqui no Tá Na Hora Interior. E agora outros assuntos da edição de hoje. Roda aí! Sandro, a Delegacia da Mulher de Rio Preto esclareceu 8 casos de crimes sexuais cometidos entre 2021 e 2022. Entre as vítimas estão 2 crianças que na época tinham 8 e 11 anos de idade. A identidade do investigado, que atualmente está preso no estado do Pará, também por estupro, foi possível graças ao cruzamento de dados genéticos. Vamos falar também sobre o inquérito da Polícia Civil de Rio Preto sobre os flagrantes feitos por câmeras de segurança na creche de uma associação que mantém parceria com a Prefeitura. As imagens foram divulgadas em junho do ano passado e a investigação confirmou maus tratos. Ontem, nossa equipe acompanhou o julgamento do homem que matou a namorada e escondeu o corpo em uma mala. O então acusado foi condenado a 31 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Ficou comprovado pela acusação que ele matou porque não aceitava o fim do relacionamento, já que era dependente financeiramente da vítima. E nós vamos mostrar também, Sandro, um grupo bem organizado de 8 adolescentes suspeitos de furtos de bicicletas de alunos de uma escola estadual em Junqueirópolis. A polícia chegou até os menores depois do registro de 4 boletins de ocorrência e descobriu que cada adolescente tinha uma função: de identificar o alvo, vigilância, a esconder os veículos. É isso, Sandro. Esses são os principais assuntos de hoje. E já sabe, se está acontecendo alguma coisa, nossa equipe atenta. Mostra aqui no Tá Na Hora. Bom programa. Tá na hora, está no ar. Boa noite, Sandro Pires. Opa, chega pra cá, estamos chegando ao vivo, trazendo a notícia da nossa região. Muito obrigado pela sua audiência. A partir de agora a gente abraça carinhosamente toda a nossa região, 202 municípios ligados com a gente. Estamos na TV e também no nosso portal, estamos pela internet levando a notícia da nossa região para todo mundo. Ó, você que precisa sair, né, voltar para casa, tá saindo do trabalho, leve a gente de carona. www.sbtinterior.com/ao vivo, tá bom? Se quiser me siga também lá no Instagram, @SandroPires da TV. E olha, ainda hoje a gente vai falar sobre esse caso de repercussão nacional, mas que está tendo um desdobramento aqui na nossa região. A gente está acompanhando a operação da Polícia Federal, também da Controladoria Geral da União, que apura um esquema de desconto de valores mensais de aposentados do INSS, que terminou inclusive com a demissão do presidente do Instituto. O rombo ultrapassa 6 bilhões de reais. 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na região Oeste, em Álvares Machado e Presidente Prudente. Daqui a pouquinho, todos os detalhes com a nossa equipe de reportagem, tá bom? Então, a partir de agora, siga a gente com o Instagram também. Você que está aí com a gente também no WhatsApp, pode mandar a sua mensagem. Cadê o nosso número aí? Tem o QR Code aqui, ó, para você já acessar com o seu celular e guarde o número, 17981278656. Tem denúncia, tem reclamação de bairro, vídeo flagrante,
O QR Code está aí na sua tela e o número também. Participe com a gente. Quer mandar uma foto? Oh, que felicidade. Pode mandar, tá bom? A gente começa trazendo a informação ao vivo para você aqui no TH+ SBT. Delegacia da Mulher esclareceu 8 casos de crimes sexuais cometidos entre 2021 e 2022 em São José do Rio Preto. Dentre as vítimas estão 2 crianças, uma de 8 e a outra de 11 anos na época. A identidade do investigado, que atualmente está preso no estado do Pará, também por estupro, foi possível graças ao cruzamento de dados genéticos no Banco Nacional de Perfis Genéticos. A reportagem você acompanha agora. O homem de 38 anos é acusado de praticar estupros em série. Segundo os boletins de ocorrência, o investigado agia com padrões semelhantes de abordagem e violência. Ele permanecia à espreita dessas vítimas, observando o momento em que familiares, esposo, os donos do imóvel saíam para sobrepor muro, pular janela, entrar pela porta aberta, para constranger as mulheres com uso de faca à prática de ato libidinoso. De acordo com a polícia, são pelo menos 8 vítimas em Rio Preto. Entre elas, crianças e adolescentes de 8, 11 e 15 anos. O trabalho de investigação uniu a polícia de Rio Preto, do Pará e do Espírito Santo, onde o homem tem passagem pelo mesmo crime. A tecnologia foi fundamental ao avanço e desfecho da investigação. Amostras de material genético coletadas em roupas e em outros objetos das vítimas foram analisadas e incluídas em um Banco Nacional de Perfis Genéticos. A partir da base de dados, as informações foram cruzadas e a identidade do investigado veio à tona. A investigação passou a trabalhar com os casos ocorridos naquele período em que esses fatos ocorreram, levantou os BOs verificando que a descrição desse marginal era idêntica, era a mesma, e o modo de agir também. Então, através da delegacia da criança e adolescente lá do Pará, conseguimos a imagem dele, a foto dele, que foi colocada num auto de reconhecimento fotográfico e as vítimas não tiveram dúvida em apontá-lo, como sendo o autor. 3 inquéritos foram concluídos e relatados ao judiciário com pedido de prisão preventiva do suspeito pelos crimes cometidos em Rio Preto. Ele irá responder a essas acusações enquanto cumpre pena pelo mesmo crime no estado do Pará. A delegada não descarta a possibilidade de que existam mais vítimas. Não podemos descartar nada, E a gente aproveita a oportunidade para que, caso, infelizmente, nós não gostaríamos que ocorresse demais fatos criminosos, Mas, se infelizmente ocorrer, que é muito importante a preservação, de material, do material genético, roupa, lençol e até no próprio corpo. Porque foi graças à coleta desse material genético que chegou-se à autoria. É a tecnologia em prol da justiça, para manter uma pessoa como essa atrás das grades. É um absurdo. A pessoa estava presa lá no Pará, fugiu da cadeia, fugiu do presídio, não sei de que forma, mas conseguiu fugir, cruzou o país, veio aqui para São José do Rio Preto, cometeu esse tanto de crime aí, destruindo várias vidas, foi lá para o Espírito Santo e depois retornou para o Pará. É um absurdo uma coisa dessa. Tomara agora que a justiça o mantenha preso pelo resto da vida. Esse tipo de traço tem que manter preso lá, Pelo amor de Deus, imagina só, o sujeito que ficava rodando de moto aqui em São José do Rio Preto, para fazer mais vítimas, 8 só aqui em São José do Rio Preto. Por isso é importante, a polícia até pede, você vê, não descarta outros possíveis crimes que podem ser colocados nas costas desse sujeito aí, desse monstro. O que ele merece, hein? O que ele merece? Cadeia! Pena que aqui não tem prisão perpétua, O sujeito recebe uma pena aí de 30 anos, que é o máximo aqui no país, E aí acaba, muitas vezes, saindo antes.
né? Tinha que ter prisão perpétua, porque é um risco à sociedade de bem, infelizmente. Parabéns, doutora Dalice, todos da DDM aqui de São José do Rio Preto, também o grupo de investigação, o pessoal lá do Pará, né? Polícia Civil lá do Espírito Santo, que se uniram, né, para manter um sujeito desse preso. E olha, hoje à tarde um homem de 55 anos foi preso em Ipiguá, também condenado por estupro de vulnerável. O Vitor Garcês vai chegar aqui trazendo a informação na nossa janela da notícia, porque ele já estava foragido há muitos anos, né? O Brasil é um país continental muito grande, a pessoa comete um crime aqui, roda o país e fica tempos e tempos aí foragido, né? Graças que tem uma tecnologia, né? A tecnologia está avançando bastante para colocar esse tipo de sujeito atrás das grades. Quais são as informações, Vitor? Boa noite novamente. Exatamente, Sandro, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando o Tá Na Hora Interior. Esse homem estava foragido desde 2019 porque ele foi condenado pela Justiça a 10 anos e 10 meses de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão foi realizada pelas equipes da Delegacia Especializada em Investigações Criminais, a DEIC aqui de São José do Rio Preto, após um longo trabalho de investigação, né? As equipes estavam investigando então esse homem há algum tempo, né? E hoje conseguiram prendê-lo em um bairro de Chácaras chamado Bela Vista 1, na cidade de Ipiguá, que fica aqui pertinho de São José do Rio Preto. E só para a gente explicar então esse crime, né, que aconteceu no ano de 2019, segundo informações da Polícia Civil, a vítima, que na época tinha 10 anos, ou seja, uma criança, era filha da enteada do criminoso, ou seja, era uma neta de coração, né? Não tinha ali, nenhum parentesco de sangue, não era neta biológica, então, desse criminoso. Ele cometeu estupro, né, contra essa menina durante pelo menos 3 anos, de acordo com informações da Polícia Civil. O caso foi descoberto, foi denunciado, na época, né, esse homem foi preso, levado para a delegacia, onde permaneceu preso até o julgamento, né? E ele foi condenado a 10 anos e 10 meses de prisão, mas acabou recorrendo em liberdade e hoje a Polícia Civil prendeu ele novamente aí após esse cumprimento de um mandado de prisão. Sandro. Olha, tá aí, mais um caso de grande repercussão. A sorte aí que a polícia acabou encontrando nesse conjunto de chácaras, né? E agora que seja feita justiça, né? Porque imagina só, tirou a vida, né, a pureza de uma criança de apenas 10 anos. Né? Por isso que a justiça tem que ser mais célere, né? Determinou a prisão, já leva. São os recursos, né? O Brasil é o país dos recursos, muitas vezes acaba favorecendo a pessoa que quer fugir. Você acha que vai cumprir? Poucos se apresentam e falam, não, eu vou cumprir. A maioria acaba fugindo e aí dá muito trabalho para a polícia. Agora que seja feita justiça, mais um atrás das grades. Muito obrigado, Vitor, pela sua informação. Daqui a pouquinho retorna, porque a notícia pede passagem aqui no SBT, no TH+. SBT, vem junto com a gente, hein? Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Sem Desconto para combater um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS. 7 mandados judiciais de busca e apreensão foram cumpridos no Oeste Paulista. Quem chega com essa informação é a nossa repórter Patrícia Machado, já está aqui na nossa janela da notícia. Boa noite, Pati. Boa noite, Sandro. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Olha, essa operação, ela é de nível nacional e ela está tendo grande repercussão porque foi uma fraude muito grande cometida contra aposentados e pensionistas. Isso é o que está indicando a investigação feita até agora pela Polícia Federal com o apoio da Controladoria Geral da União. Aqui na nossa região, na região Oeste Paulista, foram cumpridos hoje 7 mandados de busca e apreensão. Foram 3 mandados, foram 4 em Presidente Prudente e 3 em Álvares Machado, todos em salas comerciais.
Esses mandados vão servir nas investigações para verificar o envolvimento de associações com a fraude que estava sendo cometida. E como era essa fraude? O INSS autorizava descontos nas aposentadorias e pensões, como se o aposentado ou pensionista tivesse se associado a uma entidade para ter algum tipo de benefício, seja descontos em academias, consultas médicas, porque existem essas entidades de aposentados, Sim. associações de aposentados e pensionistas. E aí o INSS autorizava esses descontos, só que a pessoa não sabia que estava sendo descontado. E muitas dessas entidades que estavam sendo investigadas, que estão sendo investigadas, não tem nem estrutura para oferecer esses descontos. Então, estão sendo investigadas nesse momento 11 associações que são suspeitas de estarem em envolvimento com esse esquema fraudulento com a participação do INSS. E a fraude teria sido cometida a partir de 2019 até o ano passado e isso acabou somando um prejuízo de 6 bilhões e 300 milhões de reais para aposentados e pensionistas. As investigações continuam. 6 funcionários do INSS foram afastados, inclusive o presidente, o Alessandro Stefanato. Ele foi afastado hoje também do cargo, presidente nacional do INSS. E aqui na região as investigações acontecem em Presidente Prudente e em Álvares Machado, onde a suspeita de algumas entidades envolvidas com esses descontos irregulares nas aposentadorias e pensões. Essa operação que foi desencadeada nesta quarta-feira vai dar ainda muito pano para manga, pode ter certeza. E eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente, meu amigo, minha amiga, aposentados e pensionistas, né, nem estão sabendo, mas talvez sejam vítimas, entraram nesse golpe aí, né, porque não tinha autorização de efetuar esses descontos, era um esquema bem montado entre a associação, entre pessoas lá dentro do INSS, por isso que, né, houve aí demissão em cadeia e agora, é lógico, a polícia, né, a controladoria vão identificar aí os possíveis responsáveis. Pois não, Paty, pode falar. Os descontos cessaram, tá? Não vão Sim. ser mais descontados. Agora resta saber se as pessoas vão receber esse dinheiro de volta. Tem que receber, né? O que não pode é a parte mais fraca, né, acabar pagando por incompetência, né, pela falta de gerência que houve aí no INSS. Mais um rombo, né, bilionário. A gente está vendo aí carros, né, um carro que foi apreendido, até porque a polícia, né, está tentando recuperar os bens em nomes dessas pessoas aí envolvidas nesse esquema. E ó, é um carro caríssimo, um carro de luxo, se eu não me engano, é um Porsche, é isso? Porsche, uma Ferrari, Porsche, o pessoal tá me falando, né? Um carro caríssimo. Então imagina só a ostentação que esse grupo, que essas pessoas envolvidas e vão ser colocadas aí nesse inquérito, né, vão responder. É por isso que a polícia agora está tentando recuperar os bens até para ressarcir essas vítimas que estão espalhadas aí pelo país. Muito obrigado, Paty, pelas suas informações. A gente continua trazendo a notícia para você ao vivo. Agora, 18h48. A gente volta em instantes. Vamos fazer só um intervalo para tomar uma água aqui. A gente já volta com a corda todo, porque a palavra, ó, a notícia está na ponta da língua. Em instantes, não está na hora. Polícia conclui um inquérito, né, e determina que houve sim maus tratos em caso ocorrido dentro de uma creche mantida por uma associação em São José do Rio Preto. A gente mostrou esse caso aqui no TH+ SBT e a gente vai relembrar todos vocês sobre esse caso e agora com a conclusão do trabalho da polícia, tá bom? A gente continua de olho na informação, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente tá de volta, daí do alto, junto com o nosso comandante, o Carlos Aidar, mostrando a BR-153, fazendo a virada para a esquerda, vamos pegar aí a represa municipal sentido condomínios. Daqui a pouquinho a gente tá de volta.
De volta, 18 horas e 51 minutos, imagens ao vivo de Araçatuba, cidade iluminada nesta noite de quarta-feira. Muito obrigado a você que está aí nos assistindo. Essa câmera está instalada no alto da torre do TH+ SBT, sede em Araçatuba, e a gente abraçando também essa importante cidade, é a nossa casa. Vamos juntos. Atenção, Polícia Civil de Rio Preto confirmou maus tratos em uma creche aqui da cidade. O caso veio à tona em junho do ano passado. O Vitor Garcês vai chegar agora ao vivo com a gente, mais uma vez, trazendo esta informação, esse caso que foi de grande repercussão. Agora, qual é o processo, Vitor? Vai ser encaminhado para o Ministério Público, é isso? Isso mesmo, Sandro. A Polícia Civil concluiu, então, na segunda-feira, o inquérito que investiga a conduta dessa professora da creche Irmã Julieta. As imagens foram divulgadas em junho do ano passado e mostram essa professora puxando uma criança pelos braços e outra criança é arremessada com violência em um colchonete na sala. Perdemos aí o contato com o Vitor, mas foi um caso de grande repercussão. Você está vendo aí as cenas, né? Toda vez que a gente vê essa cena, a gente fica revoltado. Olha a criancinha não querendo entrar ali, não posso chamar de professora, uma pessoa que faz uma coisa dessa com uma criança, né? Pessoa que estava lá trabalhando, né? Jogou a criança, lançou ela com revolta e agora a polícia aí, portanto, concluindo o que as imagens já mostravam para toda a sociedade, né? Algo que não pode acontecer. E aí, essas cenas aí que você está vendo, foi a repercussão pós-divulgação das imagens que veio à tona, esse, inclusive, que foi agredido, o presidente da associação, porque os pais estavam revoltados, com a situação. Então, agora o inquérito da Polícia Civil vai ser encaminhado para o Ministério Público, que aí vai avaliar se faz a denúncia ou não, e a gente vai continuar acompanhando aí todo o desdobramento desse caso, viu? E atenção, foi realizada hoje em Araçatuba a oficina preparatória para a Operação São Paulo Sem Fogo. O treinamento faz parte da fase amarela da operação e se prepara, ou prepara aí os agentes para enfrentar o período mais crítico da estiagem. Acompanhe na reportagem. Participaram da fase teórica da Operação SP Sem Fogo cerca de 200 agentes de órgãos ligados ao combate de incêndios, como Defesa Civil, Polícia Militar e Ambiental e Corpo de Bombeiros. As 43 cidades da região de Araçatuba foram convidadas para 6 palestras, que reforçaram ações preventivas em casos de incêndio. As palestras trataram de temas como equipamentos necessários durante incêndios, impacto na saúde, além da importância na agilidade e na comunicação entre os municípios. O treinamento de hoje é uma das 14 edições do treinamento da São Paulo Sem Fogo. A Casa Militar de Defesa Civil organiza junto com os seus parceiros, os órgãos que compõem o comitê executivo aí da São Paulo Sem Fogo. É um treinamento teórico envolvendo os temas voltados aí às políticas públicas para o incêndio, cobertura vegetal, incêndio e vegetação. O que cada Secretaria de Estado, que cada órgão que está ali listado consegue oferecer e apoiar os municípios nas estratégias preventivas, principalmente aí de combate aos incêndios e da fumaça, dos problemas respiratórios, que é muito comum nesse período de estiagem. É importante que os municípios consigam trabalhar juntos com os órgãos em ocorrências onde às vezes extrapola o limite territorial daquele município e também muitas vezes pode extrapolar o limite, a capacidade física daquele município de recursos e de homens. Então é importante a integração para que todos possam se ajudar e resolver qualquer problema que tenhamos aí nesse período de estiagem. A realidade é desafiadora e a importância de estarmos aqui é porque a gente está trocando ideias, experiências, e também, acima de tudo, trocando contatos, para que tudo que aconteça a gente saiba fazer o combate mais rápido e com mais
cautelas, né? A operação é realizada há cerca de 10 anos e bateu recordes históricos em 2024. De acordo com a Defesa Civil, no ano passado foram investidos mais de 18 milhões de reais no combate a incêndios, além de mais de 7 milhões de litros de água que foram utilizados para conter o fogo em todo o estado de São Paulo. Presidente Prudente e Rio Preto já passaram pela fase teórica da Operação SP Sem Fogo de 2025 e a fase prática está prevista para começar na metade do próximo mês. É justamente nesse período de abril e maio, durante a fase amarela da Operação São Paulo Sem Fogo, que essas ações de treinamento e capacitação se intensificam, deixando o pessoal mais livre para operar, para responder efetivamente nas fases mais críticas, aí na fase vermelha da operação. A parte prática vai ser coordenada pelo Corpo de Bombeiros e o participante, né, o município participando hoje dessa parte prática lá com o Corpo de Bombeiros, né, com as técnicas de combate e de prevenção, vão poder pegar o certificado aí e estão aptos a trabalhar e responder e atuar junto à população na estiagem que se aproxima. Tá aí, a equipe se preparando e tomara que a população tenha consciência aí para não atear fogo, né? Para não complicar a situação, porque as queimadas todos os anos, né, são frequentes aqui na nossa região. Você está mandando mensagem pelo WhatsApp 17981278656, tem mensagem aí? Lógico que tem. E ó, vai mandando a sua mensagem, tem o QR Code, ó, Mato Muito Grande, Sete Valley, Rua Nelson Castelã, de frente e do lado do número 1180. Tem imagem aí pra gente mostrar? Tem, olha o mato aí no terreno, tem até uma planta aqui bonita, né? Mas tá no meio do mato lá, ó. Era um jardim esse daí, né? Vira aí a foto. Pode mostrar. Olha só, mais mato, né? Vamos passar aí o endereço para o município para tentar fazer alguma coisa aí, a roçada, né? A limpeza. A gente tá vendo que tem a rua aqui e nem calçada tem. Muito obrigado aí, o telespectador que enviou essa reclamação. Próxima, Bia, de Olímpia. Boa noite, Sandro Pires. Estamos ligados aqui no seu programa. De Olímpia, olha que bebê lindo. Obrigado pela companhia, Bia. Quem mais? Márcia Regina, de IEP. Márcia Regina, Márcia Costa, IEP São Paulo, já estive lá, um abraço para vocês. Muito obrigado pela companhia, toda a IEP na região oeste. Daniel de Barbosa, boa noite, Sandro. Parabéns pelo melhor jornal da região, aqui em Barbosa, audiência total no TH+ SBT. Um abração do tamanho do nosso interiorzão, tá lá reunido com a galera. Deixa eu ver o happy hour dele, o que tem aí? É frango frito ou é torresmo? Torresmo, tem um guaranazinho ali na mesa, que maravilha, hein? Aí sim, hein? Ó, o seu happy hour tá aqui com a gente, valeu. Obrigado, viu, Daniel? Daqui a pouquinho tem mais mensagens, viu? Já mais mensagens do pessoal de casa, ó. Manda aí a sua mensagem, tem o QR Code para facilitar. Vamos agora a outras notícias do dia com a nossa equipe de reportagem. Roda aí. Em Presidente Prudente, vereadores da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal querem que a Prefeitura informe sobre a instalação de armadilhas para o controle do mosquito transmissor da dengue. O requerimento assinado pelos vereadores Demerson da Saúde, Enio Perrone e Douglas Cato pede informações se as armadilhas estão sendo utilizadas no município, em que áreas e também quais os investimentos estão sendo feitos no combate à doença. Prudente já tem mais de 14 mil casos confirmados de dengue e 21 pessoas morreram. Por meio de nota, a Prefeitura informou que assim que receber oficialmente o documento, vai responder a todos os questionamentos dos vereadores no prazo determinado. E em São José do Rio Preto, uma mulher foi vítima do falso anunciante ao tentar alugar uma casa na praia, litoral paulista. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima cumpriu todas as tratativas com o suposto proprietário pela internet. Ela assinou o contrato, chegou
chegou a pagar de forma antecipada R$1.000 como sinal para garantir o imóvel. A mulher só descobriu que havia caído no golpe ao chegar em Ubatuba. Ela se deparou com o imóvel, mas o dono com quem ela conversava era falso. A vítima retornou a São José do Rio Preto, registrou boletim de ocorrência. O caso é investigado como estelionato. Em Araçatuba, durante a sessão da Câmara de ontem, os vereadores aprovaram o projeto de lei que garante o novo repasse de R$450 mil mensais para a Tua, empresa responsável pelo transporte público da cidade. Esse projeto foi votado porque já há algum tempo a Tua vem alegando que o valor antigo de R$200 mil mensais não estava sendo suficiente para a empresa custear as despesas. A Tua ainda ameaçou deixar de fornecer o serviço de transporte público em Araçatuba caso esse novo repasse não fosse feito. A sessão da Câmara foi bem tumultuada, teve discussão, inclusive até bate-boca entre os próprios vereadores. Mesmo assim, o projeto foi aprovado com 9 votos a favor e 5 votos contrários. Desse valor total de R$450 mil mensais, 300 mil virão da Prefeitura de Araçatuba e os outros 150 mil da Câmara Municipal. Tá certo, obrigado à nossa equipe. A gente vai ficar acompanhando essa questão aí desse repasse, porque a gente está ouvindo também muita reclamação, questionamento sobre a qualidade do serviço, né, realizado aí pela Tua. Agora 7h02, daqui a pouquinho aqui no Tá Na Hora. Em Junqueirópolis, adolescentes são suspeitos de furtos de bicicletas de alunos de uma escola estadual. Pelo menos 4 BOs foram registrados e a polícia identificou aí 8 jovens, 8 adolescentes que seriam muito bem organizados, hein? Na gangue da bike. Daqui a pouquinho essa informação. E a gente vai para o rápido intervalo comercial com imagens ao vivo da cidade de Olímpia, Avenida Aurora Forte Neves, movimentação tranquila lá na cidade, tá bom? Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Estamos de volta agora, 7h04, quase rodando o relógio, 7h05, imagens ao vivo de São José do Rio Preto, da câmera instalada na torre do TH+ SBT, aqui a partir do bairro Santos Dumont, bem pertinho do aeroporto e Badiba City, né? Avenida Badiba City. Esta noite gostosa de quarta-feira aqui em Rio Preto. E atenção, a gente vai seguindo com a informação, porque um grupo de 8 adolescentes suspeitos de furtos de bicicletas de alunos de uma escola estadual em Junqueirópolis foi identificado pela polícia. A Patrícia Machado retorna no programa trazendo todos os detalhes para a gente. Ao invés deles se organizarem para fazer um grupo de estudo ou até mesmo jogar um videogame, era o que a gente fazia na adolescência. Infelizmente, esses daí estão se organizando para praticar furtos. Lamentável, né, Paty? Muito lamentável, Sandro, porque chamou muito a atenção da polícia o nível de organização desses adolescentes. E olha, todos eles têm menos de 14 anos. Esses crimes, esses furtos foram descobertos agora entre os dias 14 e 16 de abril. Foram 4 boletins de ocorrência descrevendo furtos semelhantes em uma escola estadual de Junqueirópolis. Sempre as bicicletas eram levadas de uma área próxima à secretaria. Aí a polícia começou a investigação, câmeras de segurança, testemunhas e foi identificando esse grupo de adolescentes. E eles eram muito bem organizados. Alguns identificavam os possíveis alvos, outros ficavam vigiando, enquanto outros cometiam o furto das bicicletas. Depois essas bicicletas eram desmontadas e haviam os que eram responsáveis por vender essas peças. Foram recuperadas várias peças, quadros, pneus de bicicletas que estavam já com esses adolescentes para serem vendidos e foram devolvidos para os donos, né? Todos esses 8 adolescentes, repetindo, todos menores de 14 anos, vão responder por crime análogo a furto. Significa semelhante a furto, porque como eles são menores, não é exatamente crime de furto, não é? Então eles vão responder por, na verdade, ato infracional análogo a furto. Esse é o nome correto, de acordo com o Estatuto aí da Criança e do Adolescente. Eles vão responder, já estão identificados, pais já estão sabendo e o caso vai ser enviado ao Ministério Público para providências, né? Eles podem até vir a ser encaminhados para a Fundação Casa.
mas foi uma coisa que realmente, uma ocorrência que realmente chamou a atenção pela pouca idade desse grupo e principalmente pela organização. Eles já estavam trabalhando como uma mini quadrilha juvenil, Então, Sandro. É projeto de bandido isso daí. Atenção, pais, mães, onde eles estão? Tem que pegar e corrigir agora. Tem que puxar o freio agora. Ó, segura a rédea aí, senão, ó, você vai ver 14 para 18, passa rapidinho. Aí o que vai estar fazendo com 18? Pelo amor de Deus. E aí tem que ter um envolvimento da justiça, né, da assistência social, saber como é que é também em casa, porque muitos maus exemplos, né, infelizmente, ou vem em casa ou vem com uma companhia. Né? Lamentável esse caso de grande repercussão aí, a gangue da bike. Muito obrigado pelas suas informações, Pati. Olha, foi condenado a 31 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. O homem acusado de matar a namorada, doutora Thalita da Cruz Fernandes, aos 28 anos de idade. O crime foi em Rio Preto. A vítima era médica e o corpo dela foi encontrado dentro de uma mala no apartamento onde ela morava junto com o namorado. A nossa equipe acompanhou o júri popular. Acompanhe. No centro do Tribunal do Júri, em Rio Preto, o réu Davi Isaac Martins, de 29 anos, acusado de matar a médica Thalita da Cruz Fernandes. O Ministério Público denunciou o autor pelo crime de homicídio qualificado pelo feminicídio por motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Então, olha para ver que eu estou falando com o senhor. Naquele dia, estava bebendo muito no bar, estava dando drogas, sobre isso pela noite. O Fórum de Rio Preto ficou lotado. Bastante abalados, amigos e familiares acompanharam os depoimentos e a decisão da Justiça. Além do delegado responsável pela investigação, os pais da vítima foram ouvidos como testemunhas e deram detalhes sobre como era o relacionamento da filha com o acusado. Eu achava só que ele não tinha oportunidade, assim, na parte de estudar, de ter um projeto de vida. Thalita foi morta a facadas em agosto de 2023 no apartamento onde morava com o namorado no bairro Vila Imperial, em Rio Preto. Depois de matar a namorada, o autor ainda tentou esconder o corpo dentro de uma mala, mas não conseguiu e fugiu do imóvel. As câmeras de segurança do prédio flagraram o momento em que ele deixou o apartamento. O autor foi preso um dia depois do crime. Segundo as investigações, o casal estava junto há cerca de 2 anos. O acusado era usuário de drogas e dependia financeiramente de Thalita. A vítima decidiu terminar o relacionamento, mas o namorado não aceitou e cometeu o crime. Com cartazes nas mãos em frente ao fórum, familiares e amigos que estudaram com Thalita na Faculdade de Medicina de Rio Preto, a FAMERP, prestaram homenagens à vítima e pediram por justiça. É um sentimento muito grande da perda dela e que ele pague o que ele fez, sabe? Que não tenha saidinha, que ele pegue a pena inteira na cadeia. Ele é um monstro, sabe? Ela era uma menina boa, eu só queria ajudar. Ela falava, vó, quero que ele tenha um estudo, ajudar ele. E ele faz uma coisa dessa. Eu costumo falar que só não amou a Thalita quem não a conheceu. Então que a justiça seja feita e que seja cumprida na totalidade e na integralidade. Não existe uma pena que pague o que ele fez, né? Porque o nosso luto é eterno. A gente tem que continuar lutando para que isso acabe, para que diminua, para que acabe, porque tá demais. É uma Thalita, é uma Vitória, agora é a Bruna, né? Então, isso tem que parar. Com certeza, tem que parar e tem que ter penas exemplares, né? O que a sociedade queria é que ele cumprisse realmente 31 anos e 6 meses, fechadinho lá. Mas você sabe como é que no Brasil é, né? Tem os benefícios, infelizmente, né? Mas já é um alívio para a família, algo absurdo e covarde. Fiquei sabendo que escreveu uma carta pedindo perdão para a mãe da moça. Que é isso? Que absurdo isso, covarde.
né? O que ele merece, hein, ô, equipe? O que é cadeia? Joga lá dentro, ó, fecha e joga a chave fora. Que absurdo uma coisa dessa, né? 7h12. Vamos para as mensagens do público de casa. De Meia está com a gente. Boa noite, Sandro Pires. Olhem a situação do UPA Tangará. Minha vizinha chegou lá 12 horas e já são 8 horas da noite e não foi atendida ainda. A criança dela foi mordida de cachorro precisando de atendimento e nada até agora. Atenção, ó. Muito obrigado, de Meia. Mostra a foto aí, como é que tá. Ó, UPA Tangará. Segundo ela, tá lotado até de gente lá, ó, deitado no chão. Meu Deus do céu. Vamos acompanhar essa situação. Obrigado, viu, Dimeia? Olha lá, o pessoal para fora até. O que tá acontecendo? Prefeitura, olha só, UPA Tangará, tá lotada lá. Tem médico lá para atender? A gente vai continuar acompanhando isso. Muito obrigado, Dimeia. Ó, acabou já? Foi rápido hoje. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta amanhã a partir das 6h30 da noite, tá bom? Uma ótima noite para todo mundo. A gente termina com imagens aí do alto, lá de cima do drone, pegando uma carona com o nosso comandante Carlos. Shopping Norte. Tchau, gente!